Você está vendo a sua equipe sobrecarregada, passando por pressão e muitas vezes você acha que a solução é realizar mais contratações? Creio que você tem um problema de processos aí e eu posso te ajudar na solução. O segredo está em realizar um diagnóstico de processos. Eu sou Luiz Carlos, especialista em otimização de processos e tecnologia da informação. E por que eu preciso diagnosticar? Porque antes de você começar a dar uma solução, antes de você começar a tentar otimizar um processo, saber qual é a real causa deste processo. Então vamos pensar um pouquinho. Com relação à conciliação bancária, vamos pegar este processo de conciliação bancária que toda empresa tem este processo. Toda empresa que presta serviços e retém clientes, tem pagamentos, tem recebimentos, tem fluxo de caixa, tem esse processo. Então nós estamos falando aqui de 95% das empresas de todo o Brasil. Num processo de conciliação bancária, quando ele começa, é o próprio dono da empresa que começa a fazer esse processo. Raramente as empresas começam já grandes. Então o dono ele está ali com muitos processos. Seja o processo financeiro, que é o processo de geração de obrigação para os seus clientes, seja o processo de verificar o que está caindo dentro da conta, dentro do seu banco ali, quando os seus clientes efetuam o pagamento. Também tem a questão de você tentar harmonizar isso. Quando é pequeno, é fácil. É 1 para 1, 2 para 2, 20 para 20, 50 para 50. E aí começa a ser 100 a 100 por dia. Aí começam os teus problemas. Porque muitas vezes você não vai ter o tempo hábil, o tempo de poder identificar as tuas obrigações de forma manual com o que foi pago dentro da tua conta. Dessa forma, é aí que entra a questão de otimização de processos. Como que eu faço mais com o mesmo recurso de uma forma mais qualificada? Entendeu esse cenário? Só através do diagnóstico que eu pude identificar essa questão do crescimento expressivo da empresa e os processos que inicialmente foram implementados não estavam mais conectados com o tamanho da empresa. E como é esse passo a passo do diagnóstico? Todos os tipos de processo, existe uma tríade que é chamada tríade perfeita, que se ela estiver bem harmônica, tudo vai dar certo dentro daquela atividade. O que compõe essa tríade perfeita? Pessoas, tecnologia e processos. Quando falamos de pessoas, nós estamos ali tentando identificar quem são os responsáveis por aquela atividade, quem são as pessoas que fazem essa roda girar, as pessoas que fazem o início, meio e fim da atividade. Então, pode ser o seu colaborador que está dentro do processo de geração de nota fiscal, pode ser o seu colaborador que está dentro do processo de gerar depósitos a pagar, gerar boletos. Então, todas aquelas gerações através dos meios ali, das empresas de meios de pagamento. Então, quem são as pessoas que operam isso dentro da tua empresa? E aqui tem mais uma quantidade grande de pessoas aqui desse outro lado. Essas pessoas, o que elas fazem? Elas puxam as informações dessas empresas de meio de pagamento que você contratou, ela verifica ali através de alguns identificadores de pagamento se as obrigações vão casar com os pagamentos que estão aqui. Elas identificam se foi pago ou não no dia, para que você possa depois fazer alguma proposta de sucesso do cliente. Então todas as pessoas que estão envolvidas dentro desse processo, elas devem ser identificadas. Por quê? Porque é a partir delas que nós vamos começar a identificar e até a otimizar o tempo delas dentro dessas atividades que elas fazem. Será que elas estão fazendo a mesma atividade desde quando a empresa foi feita e a empresa cresceu demais nesse momento, que os processos agora já não cabem mais dentro dessa nova empresa? Entendeu? Neste momento você já sabe quem são as pessoas que estão envolvidas dentro dessa atividade. Agora nós vamos para a segunda parte, que é tecnologia. E falando de tecnologia, que é o nosso segundo ponto, nós também vamos trilhar o mesmo caminho que nós identificamos pessoas. Quais são os sistemas que estão envolvidos nesse processo? Você tem um ERP, você tem uma planilha de Excel ou uma planilha do Google, você tem um caderno que você faz as anotações de geração. Todo mundo tem uma forma de controlar. Então todo esse arcabouço de controle que você faz aqui no inicial, seja ele através de processos manuais, seja ele através de sistemas informatizados, é um sistema de controle e monitoramento. Então aqui a gente identifica quais são esses sistemas, seja ele informatizado ou não. Identificando os sistemas, identificando como são os controles, é onde nós organizamos ali os repositórios de informação. Porque todo sistema, ele é um repositório de informação. Então onde estão essas informações que a gente está gerando? Quais são os sistemas responsáveis por essas informações que nós estamos gerando? Será que eles estão integrando de forma correta ou não a informação inicial, a informação final, através das integrações que você faz? Essa parte de tecnologia ela é muito importante, essa parte de identificação de sistemas de controle ela é muito importante. Por quê? Uma vez parametrizado de forma errada, uma vez identificado de forma errada, você não consegue ter êxito
na finalização, na execução dessa atividade. Ficou clara essa segunda parte também? Então nós identificamos a primeira parte, o primeiro pilar ali, que são pessoas. Identificamos também o segundo pilar, que é o pilar de tecnologia e sistemas, que fazem parte ali da gestão de informação que é gerada. E vamos agora para o terceiro pilar, que é o pilar de processos, que é o pilar que, se implementada de uma forma bem correta, bem voltada a mitigar erros, ela harmoniza a relação entre pessoas e tecnologia. E ela consegue gerar para você informações adequadas a partir dessa harmonização entre pessoas e tecnologia. Então o processo, o que ele faz? Ele vem para fechar este ciclo e propiciar que a qualidade possa estar dentro dessa atividade que você está executando. Então, falando um pouquinho mais sobre o terceiro pilar, que são os processos, que é onde nós começamos a identificar quais são as reais necessidades do porquê que eu não estou conseguindo ter um processo capaz de me entregar resultado no tempo que eu acho que é o necessário. E a partir dessa integração entre pessoas e tecnologia, os processos vêm ali para colocar aquela cereja do bolo, que é identificar se essa jornada está sendo bem harmônica. Se essa jornada não está sendo bem harmônica, eu consigo identificar através de técnicas de processos ali qual que é o tempo que essas pessoas estão executando esse processo, se as pessoas existe uma necessidade de aprendizado sobre o processo, se os sistemas foram bem conectados, bem integrados um ao outro ali e não tem nenhum problema de informação tanto de um lado quanto de outro, se existe harmonia na entrada, meio e saída da informação que está sendo trafegada dentro dessa atividade. Então, o que o processo faz? Ele torna aquela atividade qualificada para poder gerar dados consistentes, dados robustos, dados reais, através das técnicas de processo. Acabei de citar algumas aqui para vocês aqui, que elas têm os seus nomes próprios, mas eu creio que dessa forma fica mais fácil para você ver qual que é o gargalo exato da tua parte de processos na tríade perfeita. Eu tenho gargalo de aprendizado, eu tenho um gargalo de tempo, eu tenho um gargalo de falta de métrica. Aqui está a resposta para os teus problemas. Entendeu essa parte? Então, se você já identificou quem são as pessoas, quais são a tecnologia e sistemas que são utilizados e quais são os processos que unem essas pessoas e tecnologias e fazem a tríade. Neste momento, você, gestor, através dessa atividade, você já consegue identificar quais são os gargalos que você teve ali de início. Vou dar um exemplo dentro do processo de conciliação bancária. Muitas vezes você está com um colaborador novo aqui e não foi repassado para ele o processo correto. Vamos falar de sistemas. Esse mesmo colaborador foi passado para ele uma forma de executar o sistema que não contém todos os passos adequados para fazer a geração. 2 problemas. E o terceiro problema, que é o mesmo colaborador novo que você tem aqui, ele não sabe acessar os repositórios de informação aonde as obrigações foram honradas. Então, você viu que nessa atividade, através da questão de mapeamento do processo, você identificou 3 problemas? E todos eles se resumem a um problema, que é a capacitação correta do teu colaborador. Aqui está o teu diagnóstico. Como que você pode fazer para organizar isso? Então aqui está a questão que nós acabamos de falar. Eu dei o exemplo da conciliação bancária, mas dentro da sua empresa, vamos falar de vendas. Será que os teus vendedores têm um sistema capaz de norteá-los para qual que é a melhor venda? Vamos falar de operação, indústria. Será que a manutenção ali da tua indústria, ela contém os processos preditivos, preventivos, ou você está atacando só os reativos? Porque os reativos você tem que cuidar de forma emergencial, porque a hora de máquina parada é muito dinheiro que você perde. E aí, dentre outros vários cenários, você também pode utilizar esta mesma questão, você pode usar essa mesma forma de fazer análise para você extrair esse diagnóstico. Então, se você olhar a tríade entre pessoas, tecnologia e processos, ela é harmônica dentro do processo de análise para que você possa tirar o melhor diagnóstico. E aí vem um ponto. Eu paro um diagnóstico só? Não. Aí que vem o ciclo de melhoria contínua. Porque não existe processo implementado sem passar pela melhoria contínua. Hoje eu satisfiz essa necessidade. Com essa necessidade satisfeita, informações sendo geradas de forma consistente, surgirão outras necessidades. E o que você vai ter que fazer?
aplicar novamente este processo, aplicar novamente a metodologia. E aí você vai sempre melhorando cada vez mais, colocando um patamar acima a tua empresa em cada giro que você fizer dessa metodologia. Então, a criação do diagnóstico a partir desses 3 pilares, que são pessoas, tecnologia / sistemas e processos, é o ciclo adequado para você sair de patamar da tua empresa, para você demonstrar que a tua empresa ela pode ser também uma empresa colocada como as extraordinárias dentro do segmento que você atua. É aqui que separa as empresas que estão engatinhando das empresas que são líderes dos seus segmentos. Aonde você quer estar? É só fazer o diagnóstico da forma correta. Então, se esse assunto é um assunto que foi relevante, te chamou a atenção e pode ser uma solução para os teus problemas, para a tua empresa, para os teus negócios, vai acompanhando a gente aqui. Nos próximos dias nós vamos postar mais algumas questões voltadas para isso aqui que nós estamos conversando. E aí eu vou dar mais alguns exemplos de uma forma um pouco mais aprofundada, para que você possa entender que otimizar processos é uma ciência que muitas vezes coloca o dinheiro no seu bolso como resultado exato.